procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, Rafael Foreste Pego. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Rosane, Regiane e aos ouvintes. Bom dia. Bom, a partir dos casos específicos, nós podemos explicar melhor qual é o enquadramento, o que precisa ter numa situação de trabalho para ele ser classificado, considerado análogo à escravidão. E vem se discutindo muito esse tema nas últimas semanas no Rio Grande do Sul, primeiro com o caso lá em Bento e agora esse caso em Uruguaiana. Então, gostaria que o senhor explicasse primeiro o que vocês encontraram na fiscalização lá em Uruguaiana e o que precisa ter um caso, e pode ser esse caso, para o enquadramento como análogo à escravidão. Perfeito. Essa, como o nome fala, né, a gente refere a trabalho em condições análogas a de escravos, justamente porque não diz respeito à escravidão antiga do passado, ao sujeito, a pessoa como propriedade, tratada como uma propriedade, um bem, mas existem condutas que remetem a essa noção, na qual o trabalhador ele é colocado em situação tão vil que não tem nenhum respeito à sua condição de ser humano, à sua dignidade. O caso que está ocorrendo em Uruguaiana está sendo apurado, o Ministério Público do Trabalho, em conjunto com o Ministério do Trabalho, com as polícias, está verificando todo o detalhamento, porque são casos realmente, esse trabalho em fazenda são casos que têm uma série de outros elementos e fatores, a própria questão dos responsáveis é uma linha de identificação que leva um pouco mais tempo para apurar, mas nós temos ali as imagens, algumas imagens foram divulgadas e relatos dos fiscais, que foram encontrado dezenas de trabalhadores trabalhando em um ambiente que não havia, por exemplo, comida, um local para comida, eles levavam de casa, deixavam pendurado numa árvore, então em poucos minutos, naquela temperatura, a comida já se estragava, cheia de formiga, não tinha, obviamente, sanitários, não tinha um lugar para fazer uma alimentação, para descansar, não tinha fornecimento de água também, os trabalhadores tinham que levar a sua própria água, e aí, claro, naquele calor, naquela situação, a água em poucos minutos ou horas já não é uma água para finalidade. Nós encontramos problemas até de acho falado. O sinal está cortando. Estamos conversando com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, Rafael Foreste Pego. Vamos ver se melhorou o sinal ou caiu a ligação. Caiu a ligação. A gente retomou o contato para explicar o que encontraram lá em Uruguaiana, como esse caso enquadra e como é o enquadramento em geral dos casos análogos à escravidão. Lembrando que lá em Uruguaiana, pelo levantamento que ontem foi divulgado, depois de toda a análise feita no final de semana, foram 82 trabalhadores resgatados, todos daquela região, não são trabalhadores que vieram de outros estados, são trabalhadores da região, da fronteira oeste, que estavam nestas duas fazendas de arroz. Procurador, por favor, continue. O senhor estava falando da situação que encontraram os trabalhadores lá, né? A questão da falta de estrutura, de alimentação, do ambiente de trabalho. Isso, exatamente, né? A questão de ausência de condições de vivência, de comida, de água, de sanitários, problemas de alojamento, problemas de equipamentos de proteção, né, gerando até lesão, inclusive com o trabalho de adolescentes, que é terminante proibido nesse tipo de situação. Adolescentes não podem trabalhar em ambientes perigosos, insalubres, isso está previsto na nossa Constituição. E o importante, eu acho que é reforçar que nós temos uma legislação que nas últimas 2 décadas ela foi alterada justamente diante da realidade brasileira de encontrar essas situações, e ela prevê pelo menos 4 modalidades, 4 situações que são consideradas em condições análogas de escravos. A primeira delas, que é o trabalho forçado, é a mais que as pessoas mais têm similaridade, que é aquele trabalho realmente forçado, obrigado, né, com violência física ou às vezes até mesmo com uma ameaça, com uma violência moral. Mas nós temos uma outra hipótese, que é o trabalho em condições degradantes. E essas condições degradantes são aquelas situações nas quais se descumpre direitos fundamentais do trabalhador, diversos direitos fundamentais do trabalhador, ligados à sua higiene, à saúde, à segurança, à moradia, a repouso e alimentação. Que coloca, então, é uma recusa ao que a gente chama de um patamar mínimo de proteção, de higiene, saúde e segurança, e que resulta, então, nessas condições de extrema precariedade e risco no trabalho. E eu acho que, neste caso de condições degradantes, tem que ter muita cautela, a gente sempre faz uma análise em cada caso, em cada situação,
porque ele não é uma única irregularidade ou uma infração, uma carteira de trabalho ou um não pagamento de um valor. É a soma de elementos graves que culminam nessa caracterização de condições degradantes. Rosane. Procurador, há várias dúvidas em relação a esse caso de Uruguaiana, até porque é distante da gente e todos nós ainda estamos, de certa forma, tateando em relação ao que aconteceu. Há informação de que os adolescentes, no caso, os menores de idade, aplicavam agrotóxicos sem equipamentos de proteção e os adultos também aplicavam. Eu gostaria primeiro de saber, sim, o senhor confirma essa informação? Segundo, há dúvidas sobre também que tipo de lavoura é essa, porque em geral a lavoura de arroz ela é bastante mecanizada e a aplicação muitas vezes é feita por pulverização, né, de avião. E que há uma informação lá em Uruguaiana de que esta seria uma delas, uma lavoura experimental da BASF, que é fabricante de produtos agroquímicos. O senhor confirma essa informação e confirma que os trabalhadores, de fato, aplicavam agrotóxicos sem equipamentos de proteção? Rosane, nós estamos com a investigação em andamento e, como a gente sempre fala, a primeira ação é a atenção a esses trabalhadores, né? A primeira atenção aos trabalhadores e, posteriormente, fazer a apuração. Claro que eu posso afirmar que nessas duas propriedades, algumas equipes já narraram que faziam aplicação de barra química, e também sem equipamento de proteção adequado. Então isso sim, já tem relatos, mas como eu disse, ainda nós estamos apurando o caso em toda a sua complexidade, cada equipe, que são equipes de trabalho diferentes, locais diferentes, e isso vai ser depois, ao final, melhor explicado e trazido e detalhado para vocês e para a sociedade. Em relação à propriedade da lavoura, vocês já têm a confirmação se era mesmo uma lavoura experimental? Nós estamos apurando, eu posso dizer que já se encontrou, inclusive, diferentes culturas, né? Se falou a questão do arroz vermelho, a questão de produção de sementes e de produção de arroz, então tem já, como eu falei, são várias equipes e propriedades diferentes, situações diferentes que estão sendo analisadas, então esse tipo de cultura que foi encontrada até agora. E em relação aos responsáveis, nós já temos ali, principalmente as pessoas imediatas que faziam essa intermediação direta, mas nós estamos também trabalhando para verificar até o final, né, de quem era a propriedade, apurar as responsabilidades de cada um, e isso ainda está em andamento. Procurador, eu queria deixar mais clara essa diferenciação, porque a nota da Federação dos Arrozeiros fala que se não há restrição de liberdade, ou seja, os trabalhadores podem sair de onde estão, né, por mais que estejam numa situação fragilizada, enfim, eles não há que se falar em trabalho análogo à escravidão. Mas então, assim, nós temos na lei instruções normativas onde que está a definição de que trabalho análogo à escravidão não necessariamente pega só quando a pessoa está restrita e impossibilitada de sair daquele local. Sim, exatamente, Helena. Nós temos na lei, no artigo 149 do Código Penal, ele tem 4 situações, que é o trabalho forçado, trabalho em condições degradantes, e a servidão por dívida e também o trabalho em jornadas exaustivas. Se tu pegar o trabalho forçado e a própria servidão por dívida, são situações em que há uma restrição física ou moral, uma coação moral que prende, que impede o trabalhador de deslocar, de sair daquela situação. Já no trabalho em condições degradantes, na própria questão das jornadas exaustivas, não existe qualquer vinculação com a questão da liberdade, e sim é uma questão de violação da dignidade do trabalhador. Agora, claro, nós estamos falando aqui que essas situações, elas colocam o sujeito numa situação tão negligenciada que a gente não pode, mesmo quando a gente fala em condições degradantes, de não ter uma barreira física, não se pode exigir ou tratar que o trabalhador poderia sair a qualquer momento ou tinha direito de escolha. No direito do trabalho não funciona assim. A pessoa que ela tem necessidade, ela não tem liberdade. As pessoas que se submetem a essa situação é porque elas precisam daquele trabalho para sobreviver, para se alimentar, para alimentar a sua família. E o direito do trabalho ele justamente funciona dessa forma, no sentido de ser cogente, ele é obrigatório. Por quê? Porque não cabe ao trabalhador dizer que ele quer direito ou quer uma situação.
quem contrata um trabalhador, o empregador, ele tem a obrigação de cumprir com todos os mandamentos, os regramentos que existem, principalmente aqui que nós estamos falando de saúde, de segurança, de repouso, de alimentação do trabalhador. Então, não há, nesse caso, qualquer vinculação neste enquadramento com a questão de liberdade, porque justamente a liberdade aqui é pura retórica. Assim, tem uma frase que acho que até é muito antiga de Lacordaire, que diria que entre forte e fraco, entre senhores e servo, a liberdade que oprime e a lei liberta. Mas justamente uma alusão a essa situação de que quem tem que trabalhar, tem a necessidade de trabalho, ela não tem liberdade de escolha, direito de escolha. E nós vimos já situações, nós temos falado bastante sobre esse tema, que se um trabalhador numa situação dessa, por algum acaso, recusa, sai daquele local, não atende, a nossa situação de miséria, de vulnerabilidade social vai acabar com que outras dezenas de trabalhadores estarão lá querendo para ter um mínimo para se alimentar. Então a gente tem que inverter um pouco essa lógica e não permitir que nenhum empregador que ofereça trabalho nessas condições, e sim um trabalho decente que respeite todos os nossos regramentos que existem hoje. Procuradora, a gente fica com uma dúvida, assim, por que tivemos essas explosões de casos, né? O caso de Bento Gonçalves, depois esse caso de Uruguaiana, onde são 82 pessoas já. Por que só agora? A fiscalização era mais frouxa nos anos anteriores, isso não acontecia. Você já tem uma hipótese para explicar isso? Porque eu, pelo menos, não tenho registro de nada parecido com o que se descobriu agora nos anos anteriores aqui no Rio Grande do Sul. Isso é uma questão que é bastante complexa para poder termos alguma resposta que seja, que tenha uma confirmação. Nós temos hoje simplesmente uma especulação do que pode estar acontecendo. Nós já tivemos casos anteriores, né, e isso já vem ocorrendo há bastante tempo, inclusive casos envolvendo a região e esse tipo de lavoura, mas, como eu disse, eram situações que chegavam para nós, era feita uma operação, e hoje a gente tem talvez uma situação de vulnerabilidade econômica e social ainda maior. Nós temos também uma questão de maior denúncia, né? Esse caso foi um caso que chegou através de uma denúncia recebida, então uma conscientização talvez das pessoas em relação a esse tema, porque as denúncias geralmente não vêm pelas próprias pessoas que estão submetidas nessa situação, e sim por pessoas que se deparam da comunidade, que veem esse agir incorreto e procuram e denunciam para as autoridades. Então, acho que é uma soma de elementos que está colaborando para esse tipo de situação, que infelizmente tem aparecido com maior frequência, mas, por outro lado, que também tem gerado uma ação imediata e a gente tem conseguido chegar a esses trabalhadores, chegar a esses setores econômicos, para que essa situação se resolva e se repita e conseguimos avançar um pouco no combate ao trabalho em condições análogas de escravo no Brasil. Procurador, para encerrar, o senhor pode explicar para nós, que é uma dúvida frequente dos nossos ouvintes, por que usamos a expressão trabalho análogo à escravidão e não diretamente trabalho escravo? É justamente, né, porque essas situações que a gente encontra hoje de um trabalhador submetido a jornadas extenuantes ou a condições degradantes de trabalho, ou forçado, às vezes, que nem nós tivemos, com violência física, ou com ameaça e violência moral, são situações que remetem àquela situação da escravidão que tínhamos no passado, de justamente a pessoa não ser tratada como um ser humano, não ser respeitada como ser humano, com a sua dignidade, e de o trabalho ser objeto de exploração, dessa pessoa e não um elemento de cidadania. As pessoas que trabalham hoje, elas têm toda uma proteção legal justamente para, no trabalho, buscar a sua condição de sobrevivência, o seu salário e, mais que tudo, buscar a sua cidadania, e para isso tem que ser um trabalho decente, remunerado e seguro, respeitado todas as regras que criam essa proteção do trabalho. Então, essa é por isso esse termo análogo, porque não é a escravidão que nós conhecemos e tivemos, e até hoje estamos lutando contra, mas são situações que nos remetem a essa noção, e por isso devem ser enfrentadas com rigor diante da sua gravidade. Procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, Rafael Foreste Pego, muito obrigado, um bom dia.